Hello, hello, it's Vanderleia Ribeiro and I'm here today to talk to you English teachers. Alright, então, se você é professor de inglês, se você trabalha na educação básica, mas quer dar um up na sua aprendizagem do idioma, afinal de contas, a gente está em contato com o idioma, a gente está aprendendo coisa nova todos os dias, certo? Então, eu também sou professora de inglês, trabalho na educação básica já há vários anos. E eu quero compartilhar através desse vídeo um pouco do meu conhecimento com vocês, porque dessa forma eu acredito que você vai conseguir melhorar o seu nível, né? Você vai conseguir ter um resultado melhor quando você estiver usando o seu idioma, né? Quando você estiver usando o idioma. Bem, no vídeo de hoje eu quis trazer, né, as maiores dificuldades, na verdade, em relação à pronúncia do idioma. Porque assim, a gente sabe que tem alguns aspectos e aspectos importantes em relação à pronúncia que nós precisamos saber, né? Nós precisamos conhecer para que a gente não deixe que a nossa língua materna, né, no nosso caso o português brasileiro, interfira, ou seja, influencie na aprendizagem, na reprodução ou na pronúncia do som do inglês, né? Nas palavras, nas situações que a gente for precisar, né? Que a gente precisa do idioma. Então eu trouxe aqui algumas, as mais que são mais assim difíceis ou mais complicadas para a gente em relação à pronúncia. Eu tive essa preocupação de trazer esse tipo de vídeo, porque assim, como a gente já vive, né, numa situação corrida, uma vida corrida, uma rotina corrida, essas dicas que eu vou dar para vocês vão conseguir aplicar, né, para tudo, né, todo momento que esse tipo de situação acontecer, você vai conseguir aplicar. Então vai ser algo assim muito prático e fácil para você aplicar e lembrar, né? Uma vez que a gente aprende algo, é só aplicar e replicar isso aí que dá certo, né? Em relação à pronúncia também tem alguns aspectos que dá para fazer isso, né? Dá para a gente replicar muita coisa e dessa forma a gente consegue melhorar consideravelmente a nossa pronúncia. Afinal de contas, a gente, além de ser falante do idioma, a gente também trabalha com ele. Né? Então é importante sim que a gente tenha a pronúncia melhor possível. Então hoje a gente vai ver algumas situações aqui, algumas particularidades, alguns aspectos relacionados ao som. O primeiro que eu trouxe foi palavras terminadas com EY. EY, por exemplo, Disney. Ai, meu sonho é viajar para a Disney. E como que a gente fala isso, né? A gente aportuguesa a palavra, assim como outras palavras, né? E a gente quer pronunciar da maneira que ela é escrita. Então, se termina com a Y, a gente fala E, certo? Disney. Só que, na verdade, quando você, né, for pronunciar, for falar alguma palavra que termine com EY, sempre você vai falar com o sonzinho do E. I. Então, é como se não tivesse o E, tá? Na escrita, para você lembrar, para ficar mais fácil, é como se não tivesse a letra E. Então, você elimina. No seu caderno de anotações, o que eu faço? O que eu faço para marcar esses aspectos? Eu anoto a palavra e faço um X em cima da letra, ou eu sublinho, para poder lembrar que eu não pronuncio, né? Isso me faz lembrar como que aquela palavra é pronunciada. Então, neste caso mesmo, Disney, eu corto a letrinha E, faço um X em cima dela para lembrar que eu não falo Disney, e sim Disney, né? Quais outros exemplos que a gente tem? Money, money. It's not about the money, money, money. Lembra da música? Nossa, sou péssima pra cantar. My goodness, alright. Mas tem essa música. E aí, aqui que a gente fala? A gente é acostumado a falar money, money. Ainda mais com esse som do O, né? Porque é por causa da escrita. Então, a gente quer falar money, money. Só que, na verdade, é money. I.
Então, o primeiro som da primeira vogal é a, então ma. E o outro i. Money, money, né? It's not about the money. É assim que, I think so. Eu acho que é assim que a música fala, né? Não, didn't research it. What else? Key, sabe? Keyword, palavra-chave. A sua key, né? My car key, a chave do carro, a chave da casa. Key, né? Só você lembrar que a gente não pode falar key, né? Ou é muito comum pessoas falarem key. Então, agora que você já sabe, né, desse aspecto, você já pode aplicar, né? Então, outro exemplo com Y. Valley, valley, valley. I remember this word because I used to live in a valley 2 years ago. About 2 or 3 years ago, I lived in a valley. It's called Diamantina. It's in Minas Gerais. It's a town in Minas Gerais. E a região lá, né, é um valley, é um vale. Por conta, what is a valley? Valley is a low area between hills or mountains. This is what valley is. Então, é só você aplicar, né? Na verdade, agora é só você aplicar. Terminou com Y, você lembra que é I. Faz como eu te falei, né? Coloca o xizinho na palavra escrita, coloca o xizinho na letra, para você lembrar como que é esse aspecto, tá? Como que é essa pronúncia, ok? Next. Palavras terminadas com OS, mesma coisa. Por que que a gente quer pronunciar, por exemplo, dangerous? Oh, it's dangerous. Don't go in. It's dangerous. Por que a gente quer falar dangerous? Curious, né? Por conta da nossa influência, tá? Que é comum, acontece sim, só que a gente tem que, né? Nós temos que nos policiar em relação a essas coisas, tá? Porque é comum, sim, é normal, tá? A gente tem que saber que é normal e nos policiarmos. Alright, então as palavras terminadas em OS, o som dela, dessa palavra, dessa sílaba é us. Sabe o sonzinho do schwa? Eu até já falei sobre ele em outro vídeo, só procurar aí, tá? Se você estiver no YouTube ou Instagram, I don't know where you are now. Mas se você provavelmente deve estar no YouTube agora, só procurar no meu vídeo e no meu canal o que eu estou explicando sobre o schwa, tá? Se você não está lembrado o que é, só você buscar lá no meu vídeo. Então, o schwa é o som desse azinho bem sutil, né? Como em cama, cama, right? E aí, tudo que termina, né? As palavras que terminam com OS em inglês, a gente vai lembrar do schwa. Então, a gente fala us. Então, OS, us. Como eu falei, dangerous. Oh, it's dangerous. Delicious. Wow, this food is delicious. Delicious. Us. What else? Curious. I was participating in a training yesterday and someone said that to be a curious person is a bad characteristic. Is a bad thing. And I was like, my goodness, how to be curious can be bad. Então, coloca aqui no seu comentário, ser curioso é uma coisa ruim? É uma característica ruim? Uma pessoa curiosa? Eu não estou falando uma pessoa fofoqueira, tá? Diferente. Não é você bisbilhotar a vida de alguém e usar isso a seu favor. No. I'm talking about a curious person. Uma pessoa curiosa, uma pessoa que procura, né? Que passa a saber o que está acontecendo de verdade, procura a solução de algo. Isso é curious para mim, é ser uma pessoa curiosa nesse sentido, né? E para você, o que é ser uma pessoa curiosa? Deixa para mim no comentário aqui, because I'm curious, right? I'm curious to know if you are curious and what do you think about curiosity, okay? What else? Ridiculous. Oh, it's ridiculous. Don't be ridiculous. Don't be ridiculous.
Mesma coisa. Famous, famous. Oh, I wish I were famous. You know? Então, é só aplicar, right? O que mais? Que é uma grande dificuldade também, né, pra gente, pra nós professores brasileiros, né, pra gente que fala inglês como segunda língua. O som do L no final de palavras. Por quê? Eu não sei aí na sua região, mas na minha região a gente pronuncia o L com o som do U. Então a gente fala a minha altura, né? Porque em algumas regiões aqui do Brasil, eles falam altura, né? Então pronuncia-se o L com o som do L mesmo neste caso. Só que aqui a gente pronuncia o som do L com o som do U. Então, para diferenciar, por exemplo, as palavras alto em autoconhecimento e alto. Ele é alto, né? Uma pessoa alto, uma pessoa alta. A gente pronuncia da mesma maneira, né? Só que no inglês não dá pra gente fazer dessa forma, porque quando o som do L ele está naquela palavra, ele precisa ser pronunciado. Por exemplo, call. Oh, could you call me tomorrow? For example. Or could you call me? Call. Então eu não posso falar call. Oh, I want to call you. I want to call you. No. I want to call you. Então a gente pronuncia o som do L quando ele existe. Por que quando ele existe? Porque há exceções, né? Mas deixe-me dar alguns exemplos com o L que ele tem que ser pronunciado, depois eu dou as exceções de quando ele não precisa ser pronunciado, ok? Então nós temos aqui goal, ou what's your goal? Então eu falo goal. O L, ele tá lá, a gente é pronunciado, porque a gente coloca a língua lá atrás do dente, né? Lá em cima, então fica goal. Qual que é a diferença dessa palavra goal para outra go, né? I want to go home. A única diferença é o som do L no final, né? Um é o som do U e a outra é o som do L. Então, go. Ok? Então, para não haver misunderstanding, para não haver essa marcação, né, de pronúncia mesmo, a gente precisa saber desses aspectos, ok? What else? Bill. For example, você está num restaurante e vai pedir a conta. Can I have the bill, please? Can I have the bill? Então, esse L, ele tá lá, né, tanto na escrita quanto na pronúncia. Então, é importante lembrar. What else? Google. Eu não estou sabendo digitar a informação. Google it. Google. Olha o Lzinho no final. Lzinho, né? Olha o Lzinho no final. Google. Então, Google it. Faça pesquisa, né? Vai lá no Google fazer uma pesquisa. Google it. O inglês é muito prático, né? A gente, em português, fala, faz uma pesquisa no Google. Vai lá no Google, right? Em inglês, a gente só fala Google it. É como se a gente estivesse conjugando o verbo, né? Google, a gente usa ele como um verbo, né? Comum em inglês. É bem comum isso acontecer, né? Usar uma palavra e dar ação a ela, né? Colocar ela em forma de verbo, usar como um verbo. É legal, muito prático, né? Na verdade, é bem prático. What else? I'm 30 years old. Mesma coisa com old. Então, não falo old, né? Porque a gente tem essa tendência a falar old. Mas, na verdade, é old. Olha o Lzinho no meio da palavra aí, né? Então, é importante que ele seja pronunciado. What else? Help. I need somebody. Help. It's another song. Eu já estou muito inspirada com músicas, né? Ok, it's good. Yes. Alright. Vamos voltar para o assunto do L. Então, as palavras que tem L na escrita, né, no meio delas ou no final, e que o som do L é pronunciado, a gente precisa pronunciá-lo. É claro que tem exceções como em walk. Apesar de ter o L na escrita lá, ele tá lá, só que ele não é pronunciado. Então tem essas exceções. Let me see what else.
Uma outra coisa também que é um pavor, né? Eu falo assim, para todo mundo, quase todo mundo, que é para pronunciar o som do TH, a pessoa já fica, ai, my goodness, vou ter que colocar meio metro de língua para fora? Yes. And no, actually não. Oh, porque o som do TH a gente sabe que tem duas maneiras, né? Tem ele de forma vozeada, que é o the. O que é um som vozeado, Vanderleia? Vai lá no meu vídeo que eu falo sobre os sons do ED, que é outra coisa interessante também, né? Sons do ED pra gente, para nós, professores brasileiros. Já que o som do ED tem 3 sons diferentes, né? Que é o t, d e id. Aí a gente fica confuso em saber qual que a gente pronuncia, né? Para não pronunciar tudo igual, porque não é tudo igual, right? Então é só você buscar lá sons do ED. O vídeo é quais são os sons do ED? Lá no YouTube que você vai saber sobre isso. Beleza. E aí, voltando para o som do TH, a gente sabe que tem 2 maneiras de pronunciá-lo, right? O the, como em there, né? Que é o som do TH, que é como que fica fácil para lembrar este? É só você lembrar da letra D. Em português a gente não tem dado, dinheiro, Danone, letra D, né? Só que aí você coloca a língua atrás do dente. Então, ao invés de você falar dado, você fala dado, que é uma palavra em português, right? E aí é só você, the, que sai este som, né? Bem mais parecido com o som do TH. E aí a gente fala there. Oh, there are some trees here. There aren't many people here. Right? Então, tem esta forma de pronunciar, que é um som vozeado, né? Voiced. Então, the. E o som que é desvozeado, or unvoiced, que a gente fala em inglês, é o som desvozeado. Que acontece quando a gente vai pronunciar, por exemplo, thank you. Só que eu não posso falar thank you. Então, é só lembrar que o som do TH tem essas 2 maneiras de ser pronunciadas, né? Uma com o som do D, só que com a língua atrás do dente. There. Mother. Oh, she's my mother. Brother. What else? This. This is a book. What else? Let me see if I have a book here. This is a book. What else? Although she's at home, she can't sleep a lot. What else? E o som do TH, e o som desvozeado, que é como em thank you, three. Que é a diferença do tree e three? Porque um é o som do TH, ó. Three. E o outro não tem TH, só tem um R, então fica tree, right? Thought. I thought you were at home. Thought. Então não precisa ficar com receio, né? O que acontece? Às vezes a gente fica com receio de pronunciar o som do TH justamente porque tem que colocar a língua para fora, né? Mas você já sabe que é normal, porque como ele é pronunciado. Então pronuncia-se dessa maneira, por mais que a gente não tenha no nosso idioma, é pronunciado dessa maneira. Qualquer pessoa que você encontrar, qualquer nativo que você encontrar, ele vai estar pronunciando dessa forma. Então, no problem, right? É só pronunciar. Beleza. O que mais que causa problema pra gente, né? Que outra dificuldade que nós temos? É diferenciar os minimal pairs. Que são minimal pairs, Vanderleia? São palavras que se diferenciam apenas por um único som, né? Por exemplo, ship, sheep.
Eu trouxe aqui esse sonzinho do I. Se você não pronunciá-lo corretamente, você pode estar pronunciando outra coisa, né? Pode ser mal interpretado por causa disso. Qual que é a diferença entre ship e sheep? Apenas um som, né? Um som do E e o som do I. E como que fica fácil para a gente lembrar essa diferença? É só lembrar que o som do E é como se fosse o Ezinho nosso no português com acento circunflexo, né? Então, nós não temos a palavra dedo. Eu estou falando do som, tá? É claro que na palavra dedo não tem o circunflexo, tá? Não, eu estou falando do som quando o E é fechado, ok? Então, por exemplo, dedo, what else? Mês, E. Esse E é muito mais parecido com o E do inglês, como em ship, como em live, do que o nosso I, como igreja, açaí. Esse I é mais diferente do que esse I que eu citei os exemplos agora, tá? Esse I de açaí, igreja, é o I como em live, sheep, right? Então, essa que é a diferença. Então, o minimal pair é quando duas palavras se diferenciam em relação à pronúncia apenas por um som, né? Então, é isso que diferencia live de live, sheep, ship, né? Olha a diferença. Ship, muito mais fácil de você lembrar com o som do E, né? Em português, do que com o som do I mesmo, tá? Fica bem mais fácil. O que mais? É isso que também que diferencia shit and shit. Olha só, né? Como assim, nossa, tem várias charges legais, depois eu vou compartilhar aqui em outro momento. Porque se você fala uma coisa e a pessoa vai entender outra, então o que acontece? A pessoa vai falar, não, vai ficar confusa, ou então a pessoa vai achar ruim, né? Vai falar, nossa, talvez você quis falar uma coisa, só que ela não entendeu, então ela vai achar ruim com você. Right? Alright, então essas são as diferenças, né? Essas eu considero assim umas das maiores dificuldades que a gente tem como falante do idioma. Espero ter contribuído, né? Como eu falei, como nossa rotina é corrida, a gente tem muita coisa para fazer, relacionada ao trabalho, relacionada à vida pessoal também. Fica prático de você aplicar essas dicas sempre que ocorrer essas situações, né? Então, recapitulando, eu mostrei para vocês aí o som do E, Y no final, né? Com o som do E, Y, a gente fala I. Mostrei também do O, S, que é us, usando o schwa. A pronúncia do L em final, depois de uma vogal ou em final de palavras, que é o, la, right? O som do TH, que são duas formas, né? Lembrando que pode ser um com som do D, que fica the, e o outro com som do T mesmo, só que com a língua no dente. Então fica the, thank you, thank you. T, né? The, com a língua no dente. Thank you, right? E o outro com som do D com a língua no dente. Mother, this, there. Tá. E o minimal pairs, né? Que são duas palavras que se diferenciam apenas por um único som, como em ship and ship. E voltando aqui no som do TH, vocês não têm dificuldade de pronunciar, por exemplo, there, como em there are some parents here, ok? E quando você vai pronunciar o they are, ou então there, e quando você vai pronunciar o they are contraído, né? Ou seja, na forma contraída, é o mesmo som, é a mesma coisa, é a mesma pronúncia. There. Eles estão aqui agora. They're here. Há muitos pais. There are many parents. O carro deles. Their car. Então, a mesma pronúncia, tá? There. Então, você lembrar
e colocar em uso, colocar em prática. Ok? So far so good. Se você tiver alguma sugestão, comenta aí o que mais, né? Qual outra dificuldade que você tem em relação à pronúncia da língua inglesa? Deixa aqui no seu comentário, sugestão também para um novo conteúdo, ok? Hope you guys like it. See you!